No vídeo de hoje eu vou apresentar um conteúdo introdutório e teórico do treinamento de NR6, uso, guarda e conservação de EPIs. Primeiramente, seja bem-vindo à parte introdutória do nosso treinamento de NR6, uso, guarda e conservação de EPIs. E antes de iniciarmos o treinamento, é importante entender o que é o EPI, né? Existe uma norma regulamentadora específica que aborda as questões relacionadas tanto à fabricação, importação, fornecimento, fiscalização dos certificados de aprovação aos quais os EPIs devem ser submetidos, uso por parte do trabalhador, fornecimento por parte do empregador, registro, isso tudo está concentrado numa norma específica, que é a norma de número 6, NR6. E segundo a NR6, ela define o EPI como qualquer dispositivo ou produto de uso individual, e esse EPI ou esse dispositivo ele foi concebido para oferecer proteção contra os riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho. Então, essa é a caracterização do EPI. Ele é qualquer dispositivo de uso individual, como o próprio nome diz, que, uma vez utilizado pelo trabalhador, a função dele é oferecer proteção contra riscos ocupacionais aos quais o trabalhador está exposto no seu ambiente de trabalho. Aqui está a norma regulamentadora que eu citei, que é quem regulamenta toda a questão de EPI, os tipos de EPI, como eles devem ser fabricados, fornecidos, quem fiscaliza a emissão e a revalidação dos CAs, os que são os certificados de aprovação do EPI. E essa norma ela é bastante antiga, ela foi publicada a primeira versão em 1978, e de lá para cá ela sofreu várias atualizações. Você pode verificar aí na tela que cada uma dessas linhas aí com uma data diferente, o ano de 82, 83, 92, 94, 2006, 2009, e a última atualização ocorrida foi em 16 de janeiro de 2025, então bem recentemente. Essa norma é uma norma bastante antiga, mas que já sofreu várias atualizações ao longo do tempo. A NR6, ela estabelece as obrigações de todos os agentes envolvidos na relação com os EPIs no Brasil. Então, ela traz obrigações tanto para o fabricante ou importador, né, a pessoa que fabrica o EPI, ou então que importa de uma empresa fabricante que não seja nacional, então tem obrigações específicas para essas pessoas. Ela também, a NR6, traz obrigações específicas para o órgão nacional competente em matéria de SST, que no caso é o Ministério do Trabalho, e, por fim, ela traz também algumas obrigações referente à empresa que fornece o EPI para o empregado e também as obrigações do trabalhador, o empregado que recebe os EPIs. Aqui, a gente, nesse treinamento, nessa parte inicial aqui, introdutória, a gente vai se ater apenas às obrigações da empresa, né, enquanto empregador, e as obrigações do trabalhador, do empregado, que recebe o EPI. As obrigações do empregador são basicamente, segundo a NR6, essas obrigações aqui. Primeira das obrigações é adquirir somente o EPI aprovado pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de saúde e segurança do trabalho, que no caso é o MTE. O MTE solicita que o EPI passe por testes e esse EPI, sendo submetido e sendo aprovado nesses testes, ele recebe um CA, que é o certificado de aprovação, que é um código que tem validade por um tempo específico e depois precisa ser revalidado, e isso certifica que o EPI passou por esses testes e está apto para ir para o mercado e pode ser utilizado pelos trabalhadores. Segunda obrigação da empresa é orientar e treinar o empregado, já que ela vai fornecer o EPI, então ela tem a obrigação de fazer essa orientação e esse treinamento com relação ao uso correto do EPI. Outra obrigação da empresa ou do empregador é fornecer ao empregado o EPI gratuitamente, sendo adequado ao risco que ele está exposto e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Então, o EPI ele tem que estar em perfeito estado de conservação e funcionamento para ser entregue ao trabalhador, e também ele deve ser adequado ao risco que o trabalhador está exposto, né? Se o trabalhador está exposto à poeira, ele vai ter que receber um respirador, uma máscara, né, popularmente chamada máscara, que seja adequada para filtrar
aquele contaminante que está presente no ambiente de trabalho dele, né? Se for poeira, uma máquina, um respirador específico para poeira, se for gases ácidos, um respirador com filtro para gases ácidos, se for outros agentes agressivos, vapores orgânicos, então respirador com filtro para vapores orgânicos, isso depende do risco que ele está exposto e a empresa vai ter que selecionar o EPI adequado para aquele risco, para a proteção daquele risco. Outra obrigação da empresa ou do empregador é registrar o fornecimento ao empregado. Esse registro é bastante importante e é um erro que, infelizmente, muitas empresas cometem. Elas até fornecem o EPI para o trabalhador, mas esquecem de fazer esse registro. E esse registro, a própria norma determina que pode ser feita de diversas formas, podendo ser adotado, por exemplo, livros de registro, fichas de registro, que são aquelas fichas de EPI, que são as mais comuns, ou até sistemas eletrônicos, inclusive podendo até ser utilizado o sistema de biometria, para o trabalhador não precisar assinar o nome dele, ele pode colocar digital ou então a facial dele, e aí o sistema biométrico vai fazer o registro da comprovação que o empregado recebeu aquele EPI naquele momento. Outra obrigação da empresa ou do empregador é exigir o uso do EPI. Então, quando o técnico de segurança, quando o engenheiro de segurança aí na sua área te cobra o uso do EPI, ou então o seu líder imediato, seu supervisor, seu gerente, te cobra o uso do EPI, não é porque ele está sendo chato ou pegando no seu pé, é porque se preocupando com a sua integridade física e a sua segurança, ele também está cumprindo uma determinação da empresa que é de, uma vez que fornecido o EPI, ela tem a obrigação também de cobrar o uso do EPI. Então, por isso, ah, as pessoas vão cobrar que você faça o uso adequado do EPI aí na área, tá certo? Outra obrigação da empresa ou do empregador é responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, quando aplicáveis, esses procedimentos, em conformidade com as informações fornecidas pelo fabricante ou importador do EPI. Porque existem alguns EPIs que eles necessitam, eles demandam de uma manutenção um pouco mais específica e mais custosa, e então, nesse caso, a obrigação é do empregador de fazer esse tipo de manutenção ou higienização. Por exemplo, são aquelas máscaras faciais inteiras com ar mandado, o pessoal adentra em espaço confinado. Aqueles respiradores, aquelas máscaras, aqueles sistemas, eles precisam ter uma manutenção periódica. E essa manutenção custa caro. Então, é a obrigação da empresa fornecer esse tipo de higienização, esse tipo de manutenção. Outra obrigação da empresa ou do empregador é substituir o EPI imediatamente quando danificado ou extraviado. Então, sempre que o EPI não esteja mais apto para uso, o empregador tem a obrigação de fazer a substituição desse EPI por um outro novo, sem cobrar isso do trabalhador. E a última obrigação do empregador ou da empresa é comunicar ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho qualquer irregularidade observada. Essa irregularidade observada aqui pode ser com relação ao CA do EPI, pode ser relacionada à eficácia da proteção ou alguma das características do EPI que foi alterada ou que foi observada alguma irregularidade. Nesse caso, se ele adquiriu o EPI do fornecedor, do fabricante, e observou qualquer irregularidade relacionada a isso, ele tem que comunicar ao Ministério do Trabalho, que é quem justamente fiscaliza e faz a emissão dos certificados de aprovação dos EPIs. Agora vamos ver quais são as obrigações do empregado segundo a NR6. Segundo a NR6, a primeira obrigação do empregado com relação ao EPI é usar o EPI fornecido pela organização. Claro, se a empresa está fornecendo para você o EPI, nada mais justo do que você fazer uso desse EPI. Então, essa é a primeira obrigação do empregado. Segunda obrigação é utilizar o EPI apenas para a finalidade a qual se destina. Então, nada de desvirtuar o uso do EPI. Se o EPI é para ser utilizado de uma forma, ele não pode de maneira nenhuma ser utilizado de outra forma. Então, fazer a utilização para a finalidade a qual se destina também é obrigação do empregado. Terceira obrigação do empregado é responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação. Então, você é o responsável por manter o seu EPI em condições de ser utilizado outras vezes. Então, capacete, óculos, luvas, botina, esses EPIs são de uso individual e você tem a responsabilidade de guardar, de conservar, de limpar e manter esses EPIs em bom estado de uso para que a proteção deles seja garantida em caso de um acidente
porque o EPI, a gente vai ver que ele não evita que o acidente ocorra, mas a função dele é diminuir o impacto gerado, ou então evitar a lesão do trabalhador, tá? E a última obrigação do empregado é cumprir as determinações da organização sobre o uso adequado. Então, se a empresa lhe orientou a fazer o uso do EPI, informou qual que é a forma correta de utilizar o EPI, a obrigação de cumprir essa determinação é do empregado. E eu coloquei aqui, inclusive, que no artigo 158 da CLT, ela disse no parágrafo único que constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecido pela empresa. E, se constituindo em ato faltoso, isso implica que a empresa pode aplicar sanções administrativas cabíveis nesses casos de ato faltoso, que são o quê? Advertência verbal, primeiramente, advertência escrita, se for recorrente, suspensão e, se o trabalhador continuar relutante em fazer uso do EPI, pode culminar até na demissão, inclusive por justa causa desse empregado, que não está fazendo o uso correto do EPI e está, de forma injustificada, fazendo a não utilização do seu equipamento de proteção individual. Então, é muito sério e, inclusive, cabe penalidade para o empregado caso ele descumpra essas determinações quanto ao uso e uso adequado do EPI. Como eu mencionei, o EPI, ele é a última barreira de proteção. Então, existe, inclusive na própria NR1, uma hierarquia de controle das medidas que podem ser adotadas para o gerenciamento de risco no ambiente de trabalho. Sendo que, nessa pirâmide que você está vendo aí na tela, as medidas que estão acima da pirâmide invertida, elas são mais efetivas do que aquelas que estão abaixo. E observe que a última medida que está no último tópico da pirâmide é justamente o EPI. Então, todas as medidas que estão acima do EPI, elas são mais eficazes do que a utilização do EPI. Por quê? A primeira medida, por exemplo, é a eliminação do risco. Se você conseguir eliminar o risco, pronto, isso é um supra-sumo das medidas de controle, porque se uma vez o risco não existe, não existe também a possibilidade do trabalhador se acidentar ou adoecer, tá? Mas essa medida nem sempre ela é possível de aplicação em sua totalidade, né? Eliminação 100% do risco. Então, nesse caso, a gente recorre a outras medidas para poder complementar essa medida de eliminação. Que a próxima medida seria a substituição. Por exemplo, substituir um agente de risco que é mais agressivo por um menos agressivo. Nem em todos os casos você consegue fazer essa substituição, mas, por exemplo, na utilização de produtos químicos, existem vários tipos de produto químico e alguns são mais agressivos, outros menos agressivos. Então, quando a empresa consegue fazer essa substituição de um produto que era mais agressivo por um menos agressivo, ele fez a substituição de um risco que causaria um dano maior no trabalhador com um risco que causará um dano menor para o trabalhador. Então, isso também é uma outra medida de controle de risco. Terceira medida de controle, no nível intermediário, seria as medidas de controle de engenharia, que elas segregam os trabalhadores do risco. Por exemplo, quando você aplica um equipamento de proteção coletiva no ambiente de trabalho, toda a coletividade de trabalhadores que estão naquele ambiente vão estar sob a proteção dessa medida de proteção coletiva, que é uma medida de engenharia. Então, é uma medida também eficaz. Logo abaixo dessa medida de controle de engenharia, a gente tem as medidas de controle administrativos, que são medidas que visam modificar procedimentos, modificar atividades, fazer rotação de equipes de trabalhador, ou fazer rodízio, né, de equipes, ou diminuir o tempo de exposição do trabalhador a um determinado risco muito agressivo dentro do ambiente de trabalho. Ou seja, são medidas administrativas que visam diminuir o tempo que o trabalhador está exposto ou a forma que ele está exposto a um determinado risco. E, por fim, a última medida de controle, que é a última barreira que a gente chama, que é o EPI, o fornecimento do EPI. Ou seja, toda vez que é necessário, tenha em mente que toda vez que está sendo necessário você utilizar um EPI, é porque ou as outras medidas mais eficazes não foram implementadas corretamente, ou então elas não puderam ser implementadas, garantindo que o risco fosse eliminado, e ainda assim foi necessário chegar à utilização do EPI. Então, o uso correto, adequado, e no momento que é necessário utilizar, por conta da exposição que o trabalhador está a algum agente de risco,
o EPI, ele se configura como essa última barreira, esse último limiar entre a prevenção, do efeito, né, numa possível lesão no trabalhador caso um acidente ocorra, ou a não barreira, a não proteção, ou a não diminuição dos impactos dessa lesão no trabalhador caso o acidente ocorra. Porque observe, as outras medidas de controle de engenharia que a gente viu nessa pirâmide aqui, elas até podem evitar que o acidente ocorra. Por exemplo, quando você instala uma proteção coletiva, pode ser que, ao instalar essa proteção coletiva, você evita que um acidente ocorra, mas quando adota um EPI, né, com o trabalhador, ao invés de estar protegido por um equipamento de proteção coletiva, ele está apenas utilizando o EPI, o acidente não vai ser evitado. O acidente ele pode acontecer, mas se ele acontecer, o EPI vai ter a função de ou diminuir a gravidade da lesão que o trabalhador vai sofrer, ou até, em alguns casos, evitar que essa lesão ocorra, tá? Então, por isso que ela é a última barreira ali de proteção, como você pode ver nessa pirâmide, e ela é também a menos eficaz. Então, a gente chega à conclusão que o EPI, ele é a medida menos efetiva, né, tá na hierarquia das medidas de controle de risco, ela está no último nível, né, mas ele é importante, sim, ele é importante, porém, somente ele não basta, né. Então, é preciso que outras medidas, né, medidas mais efetivas, como a gente viu, controle através de medidas de proteção coletiva, ou então controles administrativos, ou substituição de riscos, né, sejam implementadas para complementar a utilização do EPI. Se o EPI for o único recurso adotado, esse sistema de medidas de proteção está muito falho e, caso um acidente ocorra, é apenas o EPI que vai ter a função ali ou de evitar ou então de diminuir o impacto da lesão no trabalhador. Então, todo cuidado é pouco e, já que precisa utilizar o EPI, utilize da forma correta, e, além disso, tenha em mente que a utilização do EPI, ela jamais vai evitar que um acidente ocorra, né? Mas se ele ocorrer, a função do EPI é diminuir o impacto dessa lesão no trabalhador ou evitar que a lesão ocorra, tá certo? Agora, o seu técnico de segurança ou engenheiro de segurança do trabalho, ou o seu líder imediato, supervisor, coordenador, encarregado, vai apresentar para você quais são os EPIs, né, que você deve utilizar nas suas atividades, na área que você vai trabalhar, e quais são as características dele, e também como deve ser feito o uso adequado desses EPIs aí na área, certo?